Ariadna Oliveira, esposa, mãe, sogra e avó. Está no Ministério Integral há 34 anos. Foi missionária de longo prazo na Albânia, no início da década de 90, atuando no evangelismo e na plantação de igrejas. Vinculada a Jocum, em Almirante Tamandaré, atua com ênfase em povos não alcançados, apoio e fortalecimento a regiões restritas, com foco no continente asiático. A partir do trabalho de mobilização, desafia indivíduos e comunidades a se engajarem no avanço do Evangelho entre os povos através da intercessão, apoio financeiro e missionário a longo prazo. É com grande alegria que convidamos para o Missionar 2024, Ariadna Oliveira. Glória a Jesus. Glória ao Filho de Deus. Gente, a minha oração nessa noite é que a palavra encontre fecundidade dentro de nós. E com essa terra do nosso homem interior umedecida pela pessoa do Espírito Santo, nós sejamos lesionados pelas Escrituras. E Deus realmente, através da sua palavra, venha repartir e dividir a nossa alma do nosso espírito, trazendo para nós as emergências do coração dele. Meu nome é Ariadna, sou casada com aquele homem lindo. Eu disse na sexta-feira, fique em pé, meu George Clooney. Sinto pelas outras esposas aqui presentes. Somos pais, na verdade, de 4 filhos. Jesus levou 2 para si, está com ele, mas nos permitiu cuidar de 2. Então, temos o Vitor, de quase 30 anos, casado, pai da nossa neta, e a Júlia, que está ali no stand, vocês vão conhecê-la, que é a nossa caçula de 22 anos. Nós estávamos num país fechado da Ásia, onde o evangelho não pode ser proclamado abertamente e onde uma franca resistência contra os amantes do Cristo é propagada. E naquela noite, num ambiente muito discreto, nós iríamos receber a visita de um homem de 93 anos, 25 deles passados numa prisão por amar Jesus. Quando aquele homem chega naquele ambiente, ele chega com a sua esposa, o cabelinho branco, muitas histórias acumuladas naquela maturidade. Eu costumo dizer, irmãos, que ele estava tão encharcado da vida do Cristo, que era desnecessário que aquele homem falasse conosco a respeito de qualquer coisa. O Cristo que estava nele saudou o Cristo que estava em nós. E nós fomos completamente tomados da vida que escorria dele. O nosso introdutor, antes da chegada dele, nos disse o seguinte: provavelmente ele não vai conversar com vocês por longo tempo, devido às graves torturas nessa região da fala, garganta, esôfago, mas ao contrário disso, o nosso irmão ficou de pé e pelas próximas 2 horas pregou para nós um evangelho não comprometido, genuíno e pleno em gratidão. Em nenhum dos momentos mencionou suas torturas ou a sua prisão. Foi um momento muito forte na nossa espiritualidade. E no ano seguinte, quando nós retornamos àquele país, Jesus havia levado esse nosso irmão para casa. E nós nos encontramos com a viúva dele. E ela nos contou que quando ele completou 20 anos de prisão, dos quase 26 que ficou preso, por causa da força da proclamação daquele homem e do incômodo que ele gerava, até mesmo dentro da prisão, uma cova de 1 metro por 1 metro foi aberta em um lugar longe da luz solar, e o nosso irmão foi colocado de joelhos e mantido na mesma posição por 6 meses. Durante os 6 meses em que ele é mantido daquele jeito, diariamente lhe era oferecido uma ração de alimento, água e a liberdade, caso ele retrocedesse no seu amor e devoção pelo Filho de Deus. Obviamente, ele permaneceu leal.
6 meses se passam, ele é retirado da cova, ele havia desaprendido a andar, sofreram uma atrofia nos seus membros inferiores. O filho, que ele não via há 20 anos, recebe autorização para visitar o pai. Quando o pai fora preso, o menino tinha 6 anos de idade, era agora um homem de 26. O objetivo da visita era coagir e intimidar o coração daquele jovem, para que ele voltasse para a igreja que perseverava e dissesse: não vale a pena, eu vi o que eles fizeram ao meu pai. Quando o menino chega na área da prisão, a cena é do pai posto ao lado da cova, com um semblante físico deplorável, muita fraqueza física. O filho é tomado de muitos sentimentos, imaginem-se no lugar desse jovem. Então ele se joga ao lado do pai e diz: pai, negue a Cristo. Depois o Senhor pede perdão para ele. Eu costumo pedir que nenhum de nós julguemos o coração desse menino. Num primeiro momento, o pai não sabe de quem se trata. São 20 anos de distância. Ele era um garoto, agora um homem. Mas quando finalmente o pai percebe se tratar do filho, ele levanta a cabeça com a força que tinha e responde dessa forma ao conselho do seu filho: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse homem não estava emitindo o refrão de uma canção, irmãos. Ele estava declarando com a sua vida e devoção um amor extremo e maduro pelo Filho de Deus. Aquela declaração lhe custou mais 6 anos de prisão. E eu me lembro que quando ele ainda vivo, nós nos dirigimos e perguntamos a ele: qual foi a primeira coisa que o Senhor fez ao deixar a prisão? E eu prontamente me imaginei nesse contexto. O que eu faria depois de mais de 20 anos preso? Qual seria a minha primeira atitude? E ele sorriu para nós e disse: quando me buscaram na porta da prisão, me levaram para uma floresta, eu preguei o evangelho e pude descer as águas mais de 600 irmãos na nossa região. Jesus está vencendo. E a igreja genuína do Cristo de Deus é triunfante com Ele, apesar dos momentos em que a igreja, em áreas restritas, está enfrentando agora. Jesus, Tu estavas na cova com aquele nosso irmão e amadureceu a lealdade, o amor, o compromisso e a obediência dele. O Senhor está nesse salão conosco. Nós que somos a Tua casa, o Teu tabernáculo, a Tua igreja. Vem comungar com o nosso coração agora. Vem tabernacular com o nosso homem interior nesse momento. Lesiona-nos pela Tua palavra, não nos poupe. Senhor, faça-nos pelo menos ter uma atitude reflexiva a respeito do que as Escrituras irão construir para nós nessa noite. Clamamos pelo poder que há no Teu Espírito, o Espírito da palavra do Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 62, versículo 10. Eu quero apenas contextualizar o coração dos irmãos a respeito desse texto que nós vamos começar lendo. Nesse momento em que Isaías escreve esse texto, Judá e Israel estavam debaixo de duro cativeiro. Uma das características de um povo que era levado cativo, irmãos, é que os seus opositores, os seus inimigos, investiam duramente contra a identidade do povo cativo, investiam
contra a parte geográfica, cultural, linguística, mas também investiam contra a religião, as crenças daquele povo. O capítulo 62 é um capítulo profético, onde, através de Isaías, Deus está falando a um povo cativo de que o cativeiro ia terminar e que ele viria restaurar a identidade, o coração, a caminhada daquele povo, mas, além do Senhor prometer essa restauração, essa cura interior de um povo cativo, o texto, principalmente o versículo que nós vamos nos deter nessa noite no nosso missionar, ele também mostra Deus convidando aquele povo cativo a uma responsabilidade. É nesse aspecto que eu gostaria de tratar com vocês. Naquela caminhada de restauração proposta pelo Senhor profeticamente às tribos de Israel e de Judá, ele não apenas fala de uma restauração, mas ele derrama sobre o povo, no versículo 10 de 62, um convite à responsabilidade. E o texto diz o seguinte: passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Uma coisa que eu gostaria de conectar o nosso coração a esse momento é que, semelhante à história daquele povo cativo, nós todos nessa sala viemos também de um duro cativeiro luciferiano, presos pelo pecado e pelo desconhecimento da obra salvífica do Cristo e de uma entrega a essa obra. Todos nós vivemos também uma crise moral e uma crise de identidade à semelhança daquele povo, e nós estávamos vivendo essa crise quando Cristo nos encontrou. Vocês vão se lembrar que em Romanos capítulo 3, 23, Paulo disse assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, nós, como povo contemporâneo, vivemos num cativeiro. Nós temos diferentes histórias aqui de como Cristo nos encontrou. Sim ou não? Sim. Mas nós também tivemos, como indivíduos e como povo, um encontro restaurativo com o Cristo de Deus. Aleluia! Nós vivemos esse encontro, a nossa identidade foi afirmada, corrigida, o nosso caráter está sendo moldado à semelhança do Cristo, nós estamos num processo de santificação. Então, semelhante àquele povo, nós também éramos cativos em nossas escolhas e pecados, e o Cristo se encontrou conosco, e hoje nós caminhamos uma jornada restaurativa. Mas nessa jornada que cada um de nós caminha, pesa sobre os nossos ombros o mesmo imperativo de Isaías 62:10, um imperativo responsável: passai pelas portas. De uma forma literal, para que serve uma porta, gente? A porta é um objeto que promove saídas e entradas, não é assim? Se nós queremos barrar a saída de alguém de um ambiente, nós vamos fechar essa porta. Mas se nós queremos trazer alguém para um ambiente, nós vamos abri-la. A porta é um objeto que promove dois movimentos: o movimento de entrada e o movimento de saída. E é sobre esses dois movimentos que eu gostaria de chamar o nosso coração junto às Escrituras e discernirmos em Deus o que esses movimentos têm a ver conosco enquanto indivíduos, enquanto famílias aqui representadas e enquanto coletividade, corpo, comunidade, igrejas aqui representadas. Então, vamos pensar um pouquinho nisso juntos. Quando nós pensamos na porta, nós pensamos nesse primeiro movimento, o movimento de
entrada. Então, nós conferimos a uma porta esse movimento de entrada. E nós vamos trazer esse movimento de entrada para o momento em que nós entramos para a família de Deus. Essa porta do Evangelho foi aberta diante dos nossos olhos e ela se abriu tão poderosa, tão gentilmente e tão cativante, que todos nós entramos por essa porta. Nós entramos pela porta para o reino de Deus, e isso mudou completamente toda a nossa história, mudou o nosso destino, nos tornamos participantes do Cristo, temos nos alimentado com a sua palavra, temos sido curados. Todas as áreas das nossas histórias estão sendo tocadas pelo primeiro movimento que a porta gerou em nós, figuradamente dizendo, o movimento de entrada para o reino de Deus. Todos os valores que temos, todos os princípios, todos os nossos pensamentos, irmãos, estão sendo reformados porque nós entramos pela porta e hoje somos chamados filho. Não foi em vão que o salmista, em Salmo 100, capítulo 4, diz: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Tudo no homem é afetado quando o primeiro movimento acontece, o movimento de entrar no reino de Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta: você já entrou por essa porta? Esse movimento de entrada já afetou o seu coração? Isso já é uma realidade na sua vivência, na sua história, na sua espiritualidade? Todos nós, ao cumprirmos o primeiro movimento da porta, figuradamente dizendo, a entrada para o reino de Deus, somos afetados. Um homem, num país onde nós trabalhamos, na Ásia Central, de uma fé muito diferente da nossa, era conhecido na sua cidade como um homem de extrema violência. Os seus filhos tiveram que fugir de casa e se abrigarem nas ruas para que não fossem atingidos pela violência física do pai. A sua esposa, que tinha um bebê nas mãos, precisou deixar o marido para ser livre daquele momento de violência. Esse homem era conhecido na sua cidade por essa extrema violência. E um dia, usando um banheiro público da cidade onde ele morava, sem que houvesse um papel higiênico correto para se higienizar, algumas folhas estavam espalhadas ali naquele banheiro público. Ele alcança a primeira folha para se higienizar e quando ele leva a folha para a higiene, os olhos dele caem sobre a folha e ele percebe ser uma página das Escrituras na sua língua materna. E os seus olhos caíram exatamente no versículo que dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Um temor tomou o coração daquele homem. Ele pegou aquela folha, guardou-a consigo, pegou o resto da Bíblia que estava ali para ser usada como papel higiênico, levou para casa, abriu aqueles pedaços das Escrituras e começou a ler. E à medida que ele lia, lendo a palavra de Deus, o Cristo se revelou a ele, a porta do Evangelho lhe foi anunciada, e aquele homem teve uma experiência com o Filho de Deus, solitariamente, ele, a Trindade e uma pequena porção das Escrituras. O comportamento dele começa a ser afetado, havia entrado pela porta do reino. O comportamento dele foi tão diferente que a cidade começa a perceber. A esposa curiosa volta e diz: o que aconteceu com você? Ele prega o evangelho para a esposa. O casamento começa a ser restaurado. Os filhos que haviam fugido da violência do pai retomam para casa. E aquele homem se tornou um amante do Cristo, fiel discípulo do Senhor, entrou pela porta nesse primeiro movimento.
E exatamente quando estava nesse processo de restauração, eclode naquela região uma guerra de duas etnias. E os cristãos foram os primeiros a serem vitimados por aquela guerra. E esse homem, de má índole anterior, de caráter ruim, que entrou pela porta e tornou-se filho, então se tornou aquele que escondia os cristãos da maldade da guerra. Irmão André de Portas Abertas esteve com ele, escreveu a história dele, o conheceu. E esse homem é um dos homens com quem nós temos trabalhado hoje naquela região. Ele é considerado um herói da fé. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a história dele não é diferente da nossa. Tudo em nós é afetado quando nós cumprimos o primeiro movimento da porta. Irmãos, mas a porta também aponta para um segundo movimento. Se o primeiro é um movimento que nos beneficia individualmente, familiarmente, coletivamente falando, porque somos salvos pelo Cristo de Deus, somos apresentados ao Evangelho, a porta apresenta um movimento de saída. Olhe novamente para o texto de 62:10 de Isaías. O imperativo é: passai, passai pelas portas. O verbo passar no hebraico aqui é abar. E abar fortalece o que nós já sabemos do que é ser igreja. Porque o original da palavra passai é movimente-se. Quando nós olhamos para esse original, nós entendemos muito mais fortemente que a Igreja de Cristo é mais do que um sistema denominacional ou um prédio onde nós nos reunimos. A Igreja de Cristo é um organismo vivo e ela está em movimento. Quando o Senhor diz para nós, passai pelas portas, Ele está nos dizendo, entre. A palavra abar, ela progride no seu conceito original. O primeiro conceito é entre, venha para dentro. É isso que nós estamos fazendo aqui. Dê uma olhada ao seu redor. Quantas pessoas vieram para dentro pelo primeiro movimento da porta? Mas abar também diz, dedique-se. Nesse primeiro movimento, nós somos convidados a uma dedicação de devoção, a uma dedicação de conhecimento, a uma dedicação de praticidade. Mas o terceiro conceito da palavra passai é, depois que você entrou, está num processo de dedicação, saia para fora, movimente-se. O cristianismo genuíno não é marcado apenas pelo movimento de entrada. O cristianismo genuíno é também marcado pelo movimento de saída. Quando nós ouvimos o Senhor dizendo, passai, passai pelas portas, Ele está nos lembrando, vocês já entraram, comeram do pão que desceu do céu, mas vocês também precisam sair, cumprir o movimento e repartir com o faminto o pão que mudou a sua história. Como eu disse na terça-feira, quando a igreja sai, ela dá oportunidade para que o perdido entre. Agora, irmãos, no aspecto do segundo movimento, todos nós nesse ambiente corremos um risco de estagnarmos. Porque o primeiro movimento é maravilhoso, ele é confortável, ele é saudável e ele é legítimo, mas não é o todo. Nós corremos o risco de acostumarmos com esse ambiente onde o pão é servido com tanta legitimidade, onde não há risco nenhum. Nós estamos numa zona segura, confortável, mas nós temos que nos lembrar que a porta também demanda o segundo movimento. Oswald Smith, um dos grandes evangelistas que viveu o segundo movimento da porta, afirmou: a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Nesse aspecto do movimento de saída, eu quero rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, pensar em 3 aspectos que precisam fazer parte do nosso segundo movimento,
para que o segundo movimento seja restaurado no nosso individual, na nossa família e na nossa igreja, seja ela a igreja denominacional que você faz parte, seja essa igreja que nós estamos reunidos, seja a igreja que os nossos ouvintes pertençam, independente, é a igreja de Cristo. E para isso, eu quero levá-los rapidamente para 1 Crônicas, capítulo 9, do versículo 19 a 25. Nós não vamos ler todo o contexto por causa do tempo, mas eu quero trazer o contexto a vocês. Em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 19 a 25, nesse momento, o povo, aquele povo com quem Deus está falando em Isaías 62, esse povo havia voltado de um cativeiro persa. E quando eles chegaram na terra, a terra estava completamente devastada. Era um momento de reconstrução. Essa narrativa de 1 Crônicas 9, toda ela aponta para as direções divinas para essa reconstrução. E Deus começa a falar com esse povo de forma detalhada e vai orientando esse povo detalhadamente como é que eles deveriam fazer. E do versículo 19 ao versículo 25, Deus se importou em falar com homens para guardarem as portas do tabernáculo. O tabernáculo, aquela visão do lugar onde Deus comungava com seu povo, aquele lugar didático de ensinar o povo a cultuar. Nós falamos hoje desse tabernacular, desse relacionar do Cristo conosco. O texto diz, no versículo 22, que 212 homens foram convocados por Deus para guardarem as portas do átrio, do tabernáculo e de toda aquela região. E ela cita 3 desses homens em especial. Na figura de cada um deles, há um princípio para a sua vida, para que você seja medido por esse prumo inerrável que é a palavra de Deus e perceba se você está de fato cumprindo o segundo movimento. O primeiro homem citado aqui é Salum, e Salum significa retribuição. A figura aqui é de que fomos vítimas de tão grande salvação, que esta salvação nos impulsiona a uma prática de gratidão. Todos nós que cumprimos o primeiro movimento, fomos vitimados pela graça. E quando você e eu nos lembramos de onde nós saímos e de onde Cristo nos alcançou, o movimento natural é repartir isso com o outro. O segundo movimento começa num processo de gratidão por aquilo que Cristo fez com você. Se nós não temos discernimento maduro do que foi a obra de Cristo por nós, dificilmente nós teremos dentro de nós uma gratidão que vai nos provocar e nos impulsionar a cumprir o movimento de saída e proclamar ao outro tão grande salvação. Uma igreja grata, uma família grata, um indivíduo grato pela obra do Cristo, sai e proclama Jesus onde é que o Senhor o colocar a proclamar. E isso precisa ser um termômetro para nós. O quanto de gratidão existe em nós para nos impulsionar. Nós cantamos hoje coletivamente falando, te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor. 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar do Cristo. E não é possível que eles tenham gratidão em seus corações pela obra crística, sendo que nem foram comunicados dela.
155 mil pessoas morrem a cada 24 horas sem terem ouvido sobre Jesus. E essas pessoas não estão aptas em gratidão para compartilharem com o outro algo que nem eles mesmos experimentaram. Mas essa não é a nossa condição. Essa não é a nossa situação. Nós entramos pela porta, mas quando há dentro de nós a figura de Salum, organicamente, nós vamos sair pela porta e vamos proclamar o Cristo, onde quer que tenhamos oportunidade. Lembrem-se, irmãos, alguns de nós atravessarão continentes, outros de nós atravessarão a rua. Alguns de nós tomaremos aviões para países distantes, outros terão que se levantar da cadeira da sua universidade, da mesa do seu escritório, da mesa do seu consultório, da casa que você limpa, do cliente que você atende, ir em direção àquela pessoa e por retribuição e gratidão proclamar o Cristo. Onde houver um homem, uma mulher, não amantes do Cristo, aquele é um campo missionário em potencial, e você colocado diante dessa pessoa é o missionário do momento. Salum diz: pessoas gratas pela obra do Cristo naturalmente proclamarão essa obra. O segundo porteiro mencionado em Crônicas é Finéias. No hebraico, o nome Finéias significa boca de bronze. E boca de bronze nos remete ao falar, nos remete ao proclamar, nos remete ao repartir. O chamado é para proclamar a tempo e a fora do tempo, quer haja oportunidade, quer não. O nosso silêncio, a nossa negligência em relação ao outro, aquele que nos cerca, pode comprometer o destino eterno desta pessoa. Eu me lembro que eu estava pregando há muitos anos atrás, numa igreja em São Paulo, eu estava falando sobre a dádiva do proclamar o Cristo que repousa sobre os nossos ombros. E uma menina de uns 24 anos começou a chorar desesperadamente no culto. Aquilo me chamou a atenção. Alguém foi lá, consolou-a, ela se acalmou. Mas no final da reunião, alguém disse: Ariadna, você pode ter uma conversa com ela? Eu disse: posso. Me aproximei da menina, Luciana. E eu disse: o que aconteceu, Luciana? E ela falou para mim assim: Ariadna, eu faço faculdade, estou no meu 2º ano de faculdade, e eu tenho uma grande amiga na faculdade. Nós estamos convivendo há 2 anos, e ela sabe que eu sou cristã, porque eu não bebo, porque eu não frequento os mesmos ambientes que ela, porque eu não uso drogas. Então ela sabe quem eu sou, que eu sou uma cristã. Mas eu nunca, disse ela, sentei com a minha grande amiga e falei abertamente do Evangelho para ela. Eu nunca falei da obra do Cristo abertamente. Eu nunca proclamei Jesus. Isso era um domingo à noite. E eu peguei no braço dela e falei: Luciana, amanhã é segunda-feira. Você vai chegar na sua faculdade, você vai pegar a sua grande amiga pelas mãos e você vai falar do Cristo com ela. Ela começa a chorar e diz: Ariadna, 2 meses atrás, a minha grande amiga tirou a sua própria vida. E chorando ela disse: a minha pergunta para você é: onde ela está agora? Finéias é a figura que nos convoca nesse segundo movimento a proclamar. Irmãos, há um ditado oriental que diz: o homem que toca o tambor não sabe onde o seu barulho chegará.
A nossa missão é tocar o tambor, proclamar o Cristo, falar da obra dele, do Evangelho. E a missão do Espírito Santo é conduzir essa proclamação e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em Finéias, nós somos chamados a fazer o segundo movimento e tocar o tambor. Quem vai convencer o homem é o Espírito Santo, mas ele nos convida a cooperarmos com aquilo que ele está fazendo na terra nesse exato momento. O terceiro porteiro mencionado em Crônicas é Zacarias. No hebraico, Deus se lembrará. Em Zacarias, nós temos um convite para o segundo movimento, que se trata do seu legado, da história que você está construindo com a sua vida. O legado de alguém diz respeito àquilo que é construído ao longo da nossa vida, que vai marcar as pessoas ao nosso redor, a nossa geração e a geração que virá. Porque o legado de um homem não vai para o caixão com ele. Aquilo que ele construiu continua reverberando, mesmo quando ele não está mais nessa terra. John Hus, nascido na Boêmia, antiga República Tcheca, foi um homem de igreja, um homem de função eclesiástica. E ele começa a perceber que a palavra de Deus estava sendo usada para benefício humano pessoal. Que o evangelho estava sendo comprometido, apenas retirando aquilo que era próprio e prazeroso ao homem. Eu acho tão contemporâneo isso que Hus estava vivendo. Ele então se levanta e começa a gritar, proclamar o Cristo límpido, a obra do Cristo sem nenhum comprometimento, a palavra sem negociação. É alertado, é condenado à morte pela fogueira. Os biógrafos de Hus dizem que a cabeça é rapada e um chapéu em forma de cone com vários demônios desenhados é colocado sobre a cabeça do nosso irmão. E ele é tido como herege. Quando ele está fazendo um desfile pelas ruas, onde ele proclamava o Cristo não comprometido, as pessoas estão vendo aquele momento. A fogueira é aquecida de forma letal. Hus chega amarrado diante da fogueira. Todo o sistema eclesiástico da época e autoridades reais estavam presentes junto com o povo. Uma autoridade só para Hus: você pode ficar livre da morte caso retroceda no que você tem feito. Hus olha para o céu e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele diz às autoridades: eu gastei a minha vida por ele, não daria eu a minha vida também por ele? A fogueira é aquecida, ele é colocado ao mastro, e ele diz: vocês estão matando o ganso, porque Hus, no tcheco, significa ganso, mas ele disse: daqui a 100 anos virá o cisne, e a esse vocês não vão poder matar. John Hus morre cantando ao Senhor. 102 anos exatos da morte de Hus, Lutero fixava as 95 teses que reformaria a história da Igreja de Jesus. O ganso foi morto, mas o legado dele não foi para a fogueira com ele. Reverberou por uma centena de anos, abraçou muitos homens que leram e souberam sobre isso. Chega até Lutero, e o legado de Hus, na pessoa de Lutero, continua abraçando a Igreja de Jesus até hoje. Quando nós olhamos para Zacarias, a pergunta é: de que maneira você tem sido lembrado hoje diante dos homens e diante de Deus?
De que maneira a sua família, de que maneira a nossa igreja PIB aqui em Curitiba tem sido lembrada? Quais são as marcas que você tem deixado na sua geração? Como é que a sua história vai ser contada depois que você for para casa? O que vai ser dito no dia do seu velório com o seu corpo no caixão? Será que dirão, ela foi tão fitness, me inspirou tanto? Nada contra isso, tá? Isso é bom. Ou vão dizer, esse homem era de uma intelectualidade rebuscada. Ou vão dizer, nossa, quanta inteligência para ganhar dinheiro. Ou será que ao lado do nosso corpo será dito, eu amei Jesus por causa dele. Eu me entreguei ao Filho de Deus por causa dela. Quando nós olhamos para essa realidade, eu quero fechar assim. Nós estamos construindo um legado. E esse legado será muito mais legítimo se nós cumprirmos o segundo movimento. Para fecharmos o nosso pensamento e essa breve meditação, em 1 Crônicas 9, versículo 24, diz que os porteiros estavam ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Isso aponta para a abrangência da tarefa missional no cumprimento do segundo chamado, desse segundo movimento que a porta gera em nós. Nós olhamos para isso e precisamos nos lembrar, irmãos, Deus não quer que você faça tudo, mas aquilo que é colocado diante de você é uma tarefa responsável sobre o seu coração. Nesse período de conferência, e eu disse isso na sexta, o nome conferência significa que nós estamos conferindo algo. Deus está conferindo algo conosco. Nós fomos tomados de uma overdose nesses 3 dias a respeito do avanço do reino de Deus. Nós tomamos histórias fecundas e desafiadoras sobre o que acontece em nosso país e fora dele. Nós fomos desafiados de todas as formas possíveis. Nós não somos mais ignorantes. A realidade da nossa geração e o desafio missionário foi derramado sobre os nossos corações. E diante dessa responsabilidade, onde Jesus está conferindo com o seu coração, a fim de alinhá-lo ao coração dele, eu quero encerrar dizendo, hoje, à noite, ao sair por aquelas portas, você está pisando em solo missionário. No final da nossa reunião coletiva de hoje, ao sair por aquelas portas, você está pisando em solo missionário. Feche os seus olhos. Nós só podemos participar da mesa que em breve será ministrada a nós em memória do Cristo, porque o primeiro movimento da porta se cumpriu em nós. O pão não é inteiro, ele é partido e se permitiu ser partido. Ninguém partiu Jesus. O pão que alimenta a fome dos bilhões que nunca ouviram, do seu vizinho que ainda não ama o Cristo, do seu colega de trabalho, é um pão partido. Se nós que cumprimos o primeiro movimento e conhecemos o pão, não decidirmos dá-lo àqueles que ainda não têm, quem fará isso? Eu gostaria de orar por aqueles que, conscientes um pouco mais, a partir dessa breve meditação, querem dizer a Jesus, Senhor, eu quero agora assumir sobre mim o segundo movimento. Eu quero que o Senhor me impulsione para a proclamação. Eu quero construir um legado que vai apontar para o Cristo de Deus. Não só o primeiro movimento da porta, mas eu quero abraçar o segundo. Se essa pessoa é você, fica de pé no seu lugar.
Eu quero orar por você e eu quero orar com você, porque é tão urgente para mim o cumprimento do segundo, quanto é para alguns de nós. E eu me incluo nesse estar de pé, pedindo ao Senhor, tem misericórdia e nos provoque para o segundo movimento. Você que está de pé, coloque a mão sobre o seu coração. Jesus, nós entendemos a excelência e o quanto fomos vitimados pelo primeiro movimento da porta. O quanto isso afetou a nossa história. Nós olhamos para essa mesa diante de nós e o primeiro movimento torna possível participar dela. Mas nós estamos de pé agora, Senhor, nessa comunidade, para dizer não apenas sobre nós, não apenas sobre os nossos próprios interesses ou buscas, com a mão em nosso coração, a sede dos nossos afetos, da nossa vontade, das nossas paixões, nós oramos ao Senhor como corpo e dizemos, restaura o segundo movimento em nós, restaura em nossa individualidade, restaura em nossa família, restaura em nossa comunidade. Queremos ser conhecidos por uma igreja do segundo movimento, e um segundo movimento que gera salvação em nossa geração. Nós oramos em nome do Cristo, aquele que fez o movimento, e por causa do movimento dele, hoje chamamos Deus de Pai. Em nome do Cristo nós dissemos ao Senhor, perturba-nos, não deixa ser mais um evento missionário, muda o nosso coração, amadurece as vocações aqui e restaura sobre nós o segundo movimento da porta. E nos faz lembrar todos os dias que ao sairmos pelas portas, nós estamos pisando em solo missionário. Tenha o teu nome levado alto em proclamação e o tenha a partir de nós, em nome de Jesus. Só mais uma coisa, pastor. Nós temos encorajado a igreja brasileira e a europeia, com a qual nós temos trabalhado com mobilização, a trazer as nações para a sua vida oracional diária. Esse mapa foi uma ideia que a gente teve, ele é tecido e é uma ferramenta de provocar a nossa vida oracional. Quando nós estivermos no nosso altar pessoal, abrirmos o mapa, pedirmos a Jesus o coração dele pelos povos, orarmos, trazer na bolsa, carregar na mochila. Você pode chorar em cima dele, depois você lava, vai dar tudo certo. Então, se você quer ter essa ferramenta de provocação, visita os nossos estandes. Muitas agências sérias estão conosco aqui. Vai lá, conheça, saiba mais. Não permita-se ficar estagnado. A igreja é um organismo vivo, em movimento. E todos nós podemos cumprir o segundo movimento. Que Jesus nos provoque e nos impulsione a isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda não acabou. Queria te convidar a ficar até o final. A gente tem preparado algo muito especial para esse tempo. Mas eu queria orar com você agora, mais uma vez. A gente está falando de movimento. E sabe, toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos desafiados a dar uma resposta. E enquanto a gente começa a gerar os conflitos na nossa cabeça de, não, mas está do jeito assim, tá bom, eu vou continuar do mesmo jeito. Você não está em movimento. Por isso eu queria te desafiar, se o Espírito Santo de Deus tem chacoalhado a sua vida. Eu estava ali com o coração apertado. Deus tem falado comigo. Eu queria desafiar você a se movimentar. Saindo do seu lugar e vindo aqui na frente, toda a nossa equipe, os nossos missionários, a gente quer orar por vocês. Não tem nada santo, miraculoso nesse lugar. Mas sabe,
Quando a gente ouve um desafio, a primeira tentação é nós continuarmos do nosso jeito, onde estamos, e não nos movimentarmos. Essa vai ser a primeira tentação que vai passar na sua cabeça. E a gente rompe isso quando a gente se movimenta. Se você não consegue se movimentar aqui dentro de uma igreja onde você tem liberdade, não vai ser lá fora que você vai ser ousado o suficiente para se movimentar e ser resposta às pessoas. Queremos orar por vocês, vem para cá, a gente quer orar, a gente quer aclamar o Senhor. Temos orado tanto por esse missionário, para que Deus possa estar levantando cada vez mais a nossa igreja, para ser resposta do outro lado da rua, como também do outro lado do mundo. Deus tem nos dado tanta graça de crescermos como igreja. Já somos quase 22 mil membros, aleluia. Mas temos orado diante do Senhor. Senhor, temos uma responsabilidade perante o nosso país e perante as nações. Existem tantos cantões do nosso país e do mundo que ainda nunca ouviram falar do Senhor. Aliás, a gente falou algo e marcou meu coração. Ela falou assim: enquanto nós estamos aqui ansiosos, a missionária Giane, nós estamos aqui ansiosos, esperando a segunda vida do Senhor Jesus, tem tanta gente no mundo que ainda nem sabe que Jesus veio a primeira vez. E é quando a gente se ergue da onde a gente está e diz: Senhor, eu tenho as minhas lutas, as minhas limitações, os meus medos, mas Senhor, eu entendo que a minha vida é sua, eu entrego o controle, eu entrego tudo ao Senhor. Pega a minha vida, o meu futuro, e faz da minha vida, do meu legado, algo que marque a minha geração. Sabe, um momento de oração como esse pode parecer algo tão pequeno, mas Deus ouve orações e muda destinos. Essa semana eu estava escutando o testemunho do Marcelinho, pastor Marcílio. Ele falou que alguns anos atrás, num missionário, ele veio à frente no chamado, e Deus começou um tempo novo na vida dele. Hoje é um grande pastor que eu admiro, um amigão. Deus tem usado para fazer diferença. Tudo começa com uma oração. Eu queria pedir para a nossa equipe envolver os nossos pastores, os nossos missionários, abraçar aqui. Eles vão entregar um papelzinho para vocês. Mas eu queria que nesse primeiro momento, você vai receber um papel, mas a primeira oração fosse sua. Faz a sua entrega. O que Deus está falando com você? Faz a sua entrega. Eu vou te dar um minutinho e depois a gente vai orar junto. Eu vou te mostrar, falar quais os próximos passos que nós como igreja queremos te ajudar daqui para frente. Fecha teus olhos. Se você está em casa e está participando disso, você não está apenas assistindo um culto. O Espírito Santo de Deus está constrangendo o seu coração aí. Dobra o seu joelho. Dobra o seu joelho. Faz o seu compromisso aí na sua casa com o Senhor Jesus. Se você está ouvindo agora esse culto pela rádio, para o teu carro. Faz o seu compromisso. Você e o Senhor Jesus. Paizinho, nós estamos aqui, Deus, na tua casa. Os nossos corações foram rasgados, marcados pela tua palavra. Oh Deus, obrigado, Pai, por o Senhor nos lembrar da essência, do verdadeiro foco. Pai, não é apenas sobre nossa salvação, Pai, daquilo que o Senhor fez lá naquela cruz por nós. Pai, o Senhor não nos salvou para ficarmos estáticos, paralisados na nossa vida. Pai, o Senhor quer que a gente possa se mover nesse segundo movimento. E Pai, compartilhar do Senhor, seja do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Deus, toma aqui a sua igreja, o teu povo que hoje se levanta e se coloca nas tuas mãos. O Senhor não despreza orações. Toma as nossas vidas, Pai, e começa um tempo novo. Clamamos, Pai, para que sermos ainda mais missionários como igreja, enviarmos ainda mais missionários, plantarmos ainda mais igrejas. Deus, vemos pessoas, povos não alcançados, Pai, te conhecendo através de pessoas simples, imperfeitas, limitadas, mas que dependem de um Deus todo-poderoso. Toma a sua igreja, Pai,
É o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Eu já vi em vários apelos, e às vezes ficou por um apelo, e a gente não quer, a gente não sonhou com tudo isso aqui para ficar apenas num apelo. A gente quer te ajudar no próximo passo. Por isso você deve ter recebido aqui um folheto. Se você não recebeu, não saia daqui sem receber. Pega um folhetinho, nesse folheto vai estar lá, se envolva com missões. Quem não recebeu o folheto, levanta a mão. Olha, aqui tem algumas pessoas. Lá atrás tem várias pessoas que ainda não receberam. Queria pedir para a nossa equipe, lá atrás, entregar para você. Eu queria te desafiar a fazer algo muito simples. Você vai escanear ali no QR Code, você vai colocar os teus dados, e nós vamos marcar depois do missionário um café, para a gente sentar com você e explicar várias formas de nós como igreja te ajudarmos a poder assumir aí os desafios que Deus tem colocado para a sua vida. Se você está em casa, aponte lá teu celular também, ou entra lá em pibcuritiba.org.br/se envolva em missões. Nós vamos dar o próximo passo junto com vocês, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.